a época geracional do rap sempre teve que bater muito de frente com a mídia, né? Tipo, teve muita revolução, tanto da sua parte, Racionais, de não aceitar convites, de não ir pra Globo, por exemplo, de fazer tantas coisas diferentes. E hoje a gente tá, sei lá, 30 anos depois dessa guerra, e foi tudo acontecendo. Hoje a gente tem um rap muito mais mainstream, um rap muito mais pro mercado, e a mídia já abraça, os rappers de hoje já abraçam muito mais a mídia. O que você sentiu, assim, principalmente de impacto, de construção midiática? Hoje a mídia respeita o rap, hoje a mídia respeita o GOG, a mídia respeita a história do rap. O que você sente da luta? Hoje a gente já chega trocando ideia muito louca. A mídia, ela aceita o rap desde que o rap trace, né, as linhas de ação que ela se propõe. Uhum. O hip hop para mim é contra a cultura, né, no sentido de não estar com esse diálogo do dia da mídia, ou então questionar esse diálogo do dia da mídia. Questionar a hierarquia do diálogo. Não, vamos discutir primeiro isso é mais importante para nós. A nossa primeira geração do hip hop, a gente discute sobrevivência. O avanço da nossa tecnologia vai nos permitir falar sobre vivência. Mas um tema não exclui o outro. Sim. Quando você coloca essa cena da mídia, anos 80, quando o hip hop começa a engatear no Brasil, nós já tínhamos uma mídia nossa. Só que, por exemplo, os Cadernos Negros, o movimento negro estabelecido, em 1978, nas escadarias do Teatro Municipal, o Milton estava lá, a Regina estava lá, o Adão estava lá, né? Mentores intelectuais de uma cena. Nós temos toda uma literatura voltada para os Cadernos Negros, tivemos um teatro experimentalista no Brasil, Abdias Nascimento, que inclusive foi senador político. E a gente não falava disso. Então, quer dizer, o hip hop já se linkou com o mercado, com o estabelecimento ali, com o que estava estabelecido. E a gente, pô, esse cara não aceita nós. E a gente batendo na porta. E ele falou, mas não é a matéria do dia, não é a cena do dia. E nós já podíamos dialogar com a mídia que era nossa. Uhum. Então, não é que nós éramos totalmente silenciados, mas era que nós não sabíamos onde nós poderíamos projetar a nossa voz. Essa é uma luta, é uma disputa, talvez uma das disputas mais importantes que deve ser feita e trabalhada por um movimento que se diz social, de transformação cultural, de diálogo revolucionário. Uhum. Por isso que a revolução, ela passa por um processo primeiro de evolução, né? Então, são várias evoluções que vão levar a um estado de revolução. E o que a gente via, né, acelerando esse processo era, eu sou revolucionário. Então, revolução é derrubar e construir de novo, irmão. É Perfeito. coisa séria. Malcolm X Perfeito. falava que a palavra revolução era sempre sobre conquista de terra, né? Espaço de território. Preciso conquistar territórios para você Sim. poder revolucionar alguma coisa. Se você não conquistar terra, se você não conquistar espaço, basicamente você não revoluciona. Todas as revoluções foram por busca de espaço. O poder território. econômico, né? Mas eu acredito também, quando eu li, conheci e recebi Malcolm, ele falava para mim de um território interno, sabe? Que era uma propriedade privada no sentido de ser sua propriedade, Sim. de algo que você tem que aguar todo dia para que Sim. possa florescer. Aham. Então, Malcolm, Martin, Steve Biko, eles trazem Mandela, eles trazem essas perspectivas. Por isso que eu coloco que Dexter é o Mandela brasileiro. Porque dentro, né, do cárcere, ele se diz exilado sim, preso não. Preso não. Porque quem cria a lei, né, ele cria uma lei e quem observa dali onde está a lei, o papel, o papiro que está a lei, fala, mano, isso é para sempre. Aham. E o ser humano, ele tem que estar acima da lei porque ele é o criador da lei. Você pode questionar a lei. Um dos argumentos que eram colocados que o Dexter na rua seria um perigo. Ele foi um perigo mesmo. O sistema. Exato. É por isso que eu falo, Dexter é Mandela brasileiro. Nessa concepção de território que o Dexter, ele passa para mim uma cena de que, mano, eu tô sabendo o que eu tô fazendo. Isso é para poucos e poucas. Concordo muito. Pô, isso é legal, assim, eu falo muito de mídia, porque sentimento meu, assim, né? Eu senti que a gente foi crescendo cada vez mais a nossa mídia interna em questão de público brasileiro, mas quando a gente compara, por exemplo, a cena americana, o rap cresceu lá, mas a mídia negra cresceu também, né? Então você vê muitos espaços, canais negros,
você vê rádios para negros, você vê outros lugares que conseguem receber o rap, como a moda, como o cinema. Então, aqui no Brasil, eu senti que o rap ele foi crescendo meio que sozinho. Né? A mídia negra não cresceu no Brasil, pelo menos é o sentimento que eu tenho. Hoje a gente não tem canais focados em pessoas negras, com apresentadores negros, jornalistas negros, e eu sinto essa dificuldade. Parece que pro rap alcançar outros patamares, a gente midiaticamente também precisa alcançar. Faz sentido? Então, o hip hop brasileiro ele sempre foi evolucionário para ser revolucionário nesse sentido, porque os zines existiam dentro do hip hop. Uhum. Tá? Eu viajei várias vezes com o Dário, o nosso parceiro Nego Dário da Porte Legal, antes da New Generation, para prensar vinil no Rio de Janeiro, que saía no mesmo dia, mano. Caralho. Para lançar 300 cópias. Caralho. Comunitários, onde eu conheço o Sérgio Vaz, da Zona Sul de São Paulo, só na Zona Sul de São Paulo nós tínhamos 4.000 rádios comunitárias, entendeu? Eu passava semanas, 15 dias aqui em São Paulo, frequentando rádios comunitárias. Nós tivemos a RPC, né? A Rádio do Peri, do Donizete Sampaio, que tinha inclusive a TNT Records, da qual o artista talvez mais conhecido seja o Edinaldinho, mas que teve também Easy J, Comando de MC como artista, e baseado nas ruas. E os caras vendiam 200.000 cópias, por exemplo, do Dinamite 20 anos, que era um CDzinho Absurdo, né? genérico que a gente fala. Os caras falam que é pirata, para nós é a nossa intelectualidade ali. Total. Então, quer dizer, tinha um mercado. Nós tínhamos um mercado em sentido de público, porque público é só uma parte do mercado. O mercado, e aí que está onde eu quero chegar na discussão. Porque a gente não conseguiu agregar e ter a noção de um mercado. A gente não conversou com os Cadernos Negros nem com a Abdias para saber das sofrências, e dar as condolências pelos problemas e falar, mano, nós temos umas soluções para vocês e vocês têm umas soluções para nós, vamos agregar. Então não teve esse diálogo. Então, em parte, a gente não dialogou, mas tem algo que provocou isso, que é exatamente o paradigma, mais uma vez, para onde você estava olhando. Você estava daqui olhando para o cara ali, ó, mano. Você estava, mano, nós temos que invadir o Faustão. Nós temos que invadir as gravadoras. Por que a Sony não grava nós? Mas a Zimbábue e a Zâmbia estavam ali tentando sobreviver e lançando grupos como Racionais MC. Muito bom. Como Negritude Júnior. Foda. E a gente... Sabe, nós tínhamos a galeria aqui 24 de maio, né? O Conic em Brasília, que hoje são espaços vazios, esvaziados por nós mesmos, irmãos. Os cabeleireiros, e a gente, saca? E a gente pensava que a evolução, mano, o bebê lá, o finado bebê, o Duza, os caras estão cobrando 40, 60 pau no corte de cabelo, vamos comprar uma máquina no chinês ali, mano, que aí a gente não paga nada. E na realidade a gente não estava discutindo o fluxo. Porque eu tenho que ver você bem. Pô, o Gog pode comprar essa camiseta aqui, mano. Mas compra de nós, Gog, porque é nós que gera. E nisso quem lucrou foi o português da padaria, porque você pegava o seu recurso, em vez de comprar na Dona Maria, que vendia o pão, que fazia caseiro, que era mãe ou avó daquele parceiro seu que você cresceu na escola com ele, você comprava do português. Então, quer dizer, o poder econômico estava estabelecido de uma forma que não trazia longevidade ao que você gerava. Sim. Então, a gente se matou, saca? Foda. Não é só uma geração que superou a outra, mas é uma geração que entendeu mais que a outra. Essa geração aqui, ela já consegue dialogar com esse mercado, o que é perigoso. Porque quanto mais você se aproxima, é como se você tivesse toxinas mais potentes, se você tivesse num processo de metástase do seu corpo intelectual, musical, cultural. Eu particularmente prefiro viver num ambiente mais saudável. A divergência, né, sabe, divergente, como diz Nelson Maca, é uma posição de observação também de vivência dentro do hip hop. Então, talvez por isso que os anos 90 foram tão importantes para nós, a Golden Era do hip hop brasileiro, porque nós construímos uma casa, mas nós não conseguimos transformar essa casa num lar para todo mundo morar. Alguns moram bem, outros moram mal. Como dizia a Transamérica lá, mora onde? Mano, eu moro aqui na rua Boimirim, no Capão Redondo. Mora mal! Você lembra? Isso aí já é o preconceito espacial do que fala. Total. Né? Nosso professor Boaventura Santos, português da Universidade de Coimbra, um português que não cometeu o erro do português, tá ligado? Muito foda. Então, o professor Boaventura ele fala do racismo espacial, né? No direito à cidade. E é louco como
os nossos avanços, os caras ainda conseguem pegar com a sua tecnologia financeira, eles conseguem se apropriar. Quando nós temos, por exemplo, no Brasil, ali o movimento do passe livre pelos 20 centavos na passagem, os caras conseguiram transformar em outra coisa, entendeu? E aí Totalmente. virou espectro, né? Que é o que o Brasil está hoje, dividido em facções políticas. Uhum. Gente, é muito importante a gente falar que política e político são cenas diferentes. Perfeito. A política é algo inerente. Sabe qual a primeira vez que a gente protestou? Você lembra? Não lembro. Eu sei quando você protestou, mano. Eu sei quando você protestou. Você protestou quando nasceu, quando você chorou e gritou, cheguei. É um protesto, é um ato Fato. político. Só que o que é estabelecido vai te manter distante. Mano, não vamos falar de direito para esses caras, vamos falar de dever para eles. Olha, empregadas domésticas vão não servir. Empregadas domésticas, né? Parece que ela está pregada num lugar e que ela é domesticada ainda. E a palavra, ela tem peso. Uhum. Ela dá a sensação da sua altura. E o hip hop ele passa muito perto disso, mas a vaidade, sabe? O direito, a propriedade intelectual, os staffs da cultura te lançam para longe do caminho mais coletivo. Eu falo assim para as pessoas, mano, Brasil com P, eu colhi em vocês. Naquele show que estava lotado lá, que vocês queriam ouvir, quando vocês falavam, pô, o cara falou para mim que rap não é música, a professora fala que rap não é música, que música é Chico Buarque, é Caetano Veloso. Eu falei, professora, mas eu não consigo entender. Não, o problema então é com você, que você não... Que problema? Eu sinto muito você não entender Caetano Veloso, o maior escritor brasileiro, Machado de Assis. Quando eu falei no Abujamra, pô, cara, eu queria ter entendido mais Machado. E ele, pô, me desculpa, mas por quê que eu não tive esse acesso? Mesmo sendo filho de professora, alfabetizado aos 5 anos de idade. Sabe por quê? Porque eu não fui afrobetizado aos 5 anos. O hip hop, ele trouxe uma cartilha de alfabetização para mim, e hoje eu lanço uma nova ideia dentro do hip hop, uma proposta que a gente possa ser afrobeatizado. Você não quer fazer beat? Então seja afrobeatizado. Procure a sua referência de sample, de história, mas conheça quem foi essa pessoa. As pessoas sampleiam hoje, mano, e a música traz energia nela. Uhum. A harmonia, a melodia traz. Total. E você sampleia algum cara que, pô, de repente era um preconceituoso, como foi Monteiro Lobato, Nossa, onde dentro da sua engenharia de escrita, um sabugo é mais inteligente do que um homem preto ou que uma Exato. mulher negra. Onde você pega e vê que quem trabalhava na cozinha e dava o duro era a tia Anastácia, mas a farinha é Dona Benta. E aí a gente fica à mercê, né, dessas histórias, como diz meu parceiro Giovanni Cambatente Salvador, salve Giovanni, onde você estiver, meu irmão, com certeza está trabalhando numa hora dessa pelo hip hop. A gente tem que entender que Monteiro Lobato, né, ele servia a outros senhores, tá? As cartas de Monteiro Lobato são hoje, fazem parte de estudos, né? Então, não causa estranho quando um sabugo de milho é mais inteligente do que uma mulher preta, do que um homem preto. Quando quem constrói, né, o alimento ali, quem trabalha na cozinha é a tia Anastácia, mas quem ganha os prêmios, né, com a farinha é Dona Benta. Uhum. É muito louco isso. Então, só que o que eu aprendi também ao longo da minha caminhada é que a gente tem que estudar a história na ótica da história, do tempo. E você não pode trazer o ódio para você. Como fazer isso? Mas é Difícil, entender não é- que não é- tudo é processo, Sim, tudo é sim. processo. Porque senão você vai se igualar aos caras, mano. O cara ali, por exemplo, a criminologia científica, que dá toda a base ao cientificismo, o livro atendendo ao que quer se estabelecer, ao poder econômico. Então ele cria livros, tem autores que são simpáticos ou que recebem para escrever aquilo, e dentro disso aquilo está referendado. A criminologia positivista, César Lombroso, Nina Rodrigues, no Brasil, eles trazem textos, né, em que eles trazem a descrição e um retrato falado do inimigo da sociedade, que por acaso tem lábios carnudos, né, bocas grandes, olhos gigantes, e parece comigo com vocês.
E aí o que que acontece? Eles sabem que esse simbolismo do livro vai vir como simbolismo para a mente, principalmente para a mente do braço armado do Estado, e toda a estrutura disso, o advogado, para o juiz, para o promotor, até por advogado de defesa, ele vai trazer uma consequência de que, mano, é lógico que essa história desse cara tinha que acabar nisso. Olha a cara dele. Atitude suspeita não é estar de jaqueta, mano, de moletom. Sim. É ter a cor do problema. Exato. E aí, ô Gog, a gente fala muito sobre a atuação do hip hop nisso, mas hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa dialogar, né, voltar às nossas... Eu acho que você até comentou uma vez, eu vi, você falou assim, a gente vai voltar nesse assunto, sobre alguma releitura das suas obras para a gente poder conectar com o pessoal que vem. Mas você não acha que isso acaba virando um peso muito grande pro rap? Porque parece que o rap tá sozinho lutando contra o sistema. Porque a gente tem, você comentou sobre a nossa literatura, que eu acho que a gente precisa valorizar, mas na minha visão, hoje em dia a gente está com um país que cada vez lê menos. Acho que uma geração. A gente tem poucas pessoas que têm o refúgio da literatura para conseguir se embasar na história. A gente tem um cinema nacional muito pouco incentivado. O esporte, nós não temos mais ídolos do Sim. esporte, principalmente ídolos políticos. Mercado. Como é que o hip hop luta sozinho contra isso? Porque é uma cobrança que parece que é só o hip hop, só o hip hop, só o hip hop. O próprio samba de antigamente, que era um samba que você tinha com sambas de protestos, virou um pagode que hoje em dia é uma forma de você poder se alegrar durante uma roda de samba, um pagode também é uma forma de você protestar, né? Porque você tá feliz, você tá numa reunião com os seus, né? Mas parece que essa cobrança de resgatar esse senso político ficou só com hip hop. Você não acha que é um fardo muito pesado, principalmente para a nova Eu geração? não vejo como uma cobrança, eu me vejo como uma vivência, Uhum, saca? Então, quem somos nós? Somos seres culturais, né? A gente é um pé do que dá na nossa raiz ali, crescendo. E eu sou geração James Brown. Eu não sou geração Beatles, eu respeito os Beatles, os Stones, mas eu sou James Brown, eu sou Miguel de Deus, Cassiano, eu sou Lady Zu, eu sou Uhum. polícia na porta dos bailes, mano. é isso. Eu sou geral da saída e da entrada. Eu sou o cara que quando chega no aeroporto, por acaso a máquina já conta que é aquele cara que vai ser revistado. Resta a minha possibilidade de aceitar isso e achar que é uma normalidade, ou falar, mano, errado tá os caras. Uhum, Então, quando você tem essa consequência, o hip hop vai trazendo para você as vivências de outros e você fala, mano, tem um mundo aí. sim. Por outro lado, quem está de olho lá naquela ascensão que é meritocrata, ele vai falar, mano, se eu trabalhar, se eu estudar, eu saio daqui, mano. Uhum, O estudo é o escudo, mas o equilíbrio emocional e o entendimento e amor próprio talvez seja a matéria mais importante para formar sua coraça. nossa, foda. E o que o Estado faz? O gestor público faz. Não tem recurso. A educação é uma educação que não educa, que machuca, que não te estrutura, te derruba. E aí o hip hop, diante de tudo isso, quando você chega, você fala, mano, vamos fazer o que a gente pode. Mas como a gente é mais concentrado nessa luta, parece que a gente está fazendo sozinho. E protestar não é só meter letra louca, não, irmão. É postura, é caminhada. Você Uhum, pega, por exemplo, meu parceiro Salgadinho. O cara tem uma consciência política pesada, pô. sim. Sabe? Ele tá fazendo pagode. Sim, Tá, sim. tá reunindo, tá no samba. E tem gente mais famosa que ele fazendo samba, que todo mundo bate palma, que, pô, mano, o cara tá distante. E não é o recurso no bolso, tá ligado? Sim. Quando você pega, você que, pô, é do futebol, né, mano? Continua sendo até hoje. Com certeza. E quando nós pegamos o jogador Mané, né? Uhum, Quer dizer, ele pegou, pô, ele teve uma consciência política de falar, mano, eu vou melhorar a minha quebrada, eu não vou andar de Porsche, eu não vou sim. andar de Ferrari. Eu posso até ter isso aí se eu quiser um dia, mas eu vou construir postos de saúde na minha quebrada, eu vou melhorar a água encanada do meu bairro, saca? Mas os caras estão aí pegando, colocando Ferrari na favela, sendo que a Ferrari fala, não quero vocês com o meu carro na favela, Isso é foda. e você fala, vamos, mano, nós vamos provar que nós pode ser quem? A gente pode ser os caras. Então o sistema capitalista é o gigante do pé de barro, como diz meu parceiro Zezé, Preto Zezé.
Se você protestar contra o sistema, mas você estiver lá, mano, cultuando ele vai falar para você, mano, deixa eu falar. Os caras falam, mas compra de nós. Os caras é nossa fonte de recurso e mesmo assim a gente matando, machucando, os caras continuam comprando de nós. Eu fui membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais da presidência do governo do governo Dilma, durante a gestão do ministro Juca Ferreira. Eu fui um conselheiro do Ministério da Cultura. E a primeira coisa que eu cheguei lá, que eu observei, foi que só tinha gente branca no bagulho, sabe? Mas até aí, eu falei, mano, é o que construíram até aqui, tudo bem. O problema não está em dizer que só tem gente branca, mas o conceito de gente embranquiçada. Saca? Sim. E aí, quando eu comecei a conversar de coisas nos setorais da cultura para pessoas negras, dos pontos, dos saraus, as pessoas não conheciam. Eu falei, pô, mas você como gestor público, como um conselheiro, você não conhece isso? Bora lá. E eu dei uma contribuição muito grande ao Ministério da Cultura naquele momento, trazendo novas possibilidades, coisas que eles não conseguiam enxergar. É por isso que nós temos que nos formar juízes, advogados. Sabe para quê? Para a gente falar, doutor, o que ele está falando aí é verdade, porque eu morei lá um tempo e é assim mesmo. Agora, como um juiz que nasce no Itaim Bibi, que nasce no Lago Sul, em Brasília, que nasce no Alphaville de Brasília ou de São Paulo, ele vai entender, mano, doutor, naquele dia não tinha mistura. Foi por isso que eu fui lá. O cara vai falar, mano, o cara falando que não tinha mistura, pô. Mistura é 10 conto, 50 conto é uma mistura, o cara não tinha 50 conto no bolso. Por favor, bate o martelo logo. Isso é foda. Faça outro caso. Foda. Então você está vendo a consequência do hip hop se engendrar por outros territórios? Dele, sabe? Eu acho que a faculdade não melhora nossas faculdades mentais, não. Uhum. Ela traz alguns efeitos colaterais para isso. Tanto que para você ir na faculdade é porque você aceitou que existe um ensino superior. Uhum. Pô, eu tô no ensino superior. Para ter um ensino superior, tem um ensino inferior. Aham. Então, se a maioria está no ensino inferior, quem está no ensino superior é para comandar, ou é para status, é uma Ferrari. Uhum. Inclusive, nós tivemos depoimentos de jogadores de futebol no Brasil que falou, mano, uma Ferrari na Itália não tem graça, porque todo mundo tem. Eu quero ter no Brasil, que ninguém tem. Aham. Exclusividade, né? A Ferrari é exclusividade. Certo? E aí, pô, eu quero contar pra vocês, eu sou rapper, sou da primeira geração, pô, se eu tivesse dinheiro pra isso, eu não compraria uma Ferrari. Eu ia ajudar uma quebrada pra ser uma inteira, uma inteiro, uma inteira. Uhum. E é louco, porque parece difícil, mas hoje, por exemplo, nós estamos na era de que o acumulado ele vai numa sequência muito grande, né? Então você tem 200 mil seguidores e seguidoras hoje na rede social, você falou uma coisa, você falou uma fita, você provocou uma polêmica, você passa para 1 milhão. Agora, você pensa se a gente montasse um projeto, os principais rappers brasileiros mais conhecidos da minha geração só, não vou nem colocar todo mundo. Uhum. Se a gente fizesse uma campanha de R$1 a cada um que chegasse, nós teríamos aí 20, 30 milhões, mano. Para construir nossas cenas e todo mês, 30 milhões dando R$1, não tinha problema. Mas nós ficamos focados que é a política pública que tem que fazer. Se os caras não fazem, ninguém faz, porque é função dos caras. Nós vamos morrer aqui isolado, mas ó, os caras que tem que fazer. Vira cada um por si, né? E a favela venceu porque eu venci. E aí é um ponto bom, hein? Aí a Aí é um favela ponto bom. vence. A favela, para mim, ela venceu o prazo de validade dela. Sim. Já tinha que acabar. O prazo de validade. Você toma remédio vencido? Não. Mas você engole a favela. A gente engole a favela. Engole sem tomar nada, né, mano? Desce goela abaixo o bagulho. Sim. Eu tive em Cuba agora, e o regime cubano é um regime de muita reflexão, mano. Sim. E uma das coisas que eu aprendi, a gente não pode romantizar Cuba, não pode romantizar a favela. São temas muito mais profundos. Favela acolhe, mas favela também machuca. Sistema, seja ele o capitalista, socialista ou um sonho comunista, eles machucam também, entendeu? Porque tem a vaidade humana no bagulho. Tem o estrelato no bagulho. Tem staff. E a gente fala de um coração horizontal, né, mano? Que possa atender a todo mundo. Que não seja igualdade, seja equidade,
Porque olha os dedos da mão, pô, esse aqui tem que receber mais suporte, mano. Esse aqui já tá no alto. E quando você pega aqui e aumenta aqui, o cara daqui reclama, mano, aumenta aqui também do mesmo tanto, porque ele tá mantendo a mesma relação. Uhum. Pensa aqui, coloca o fone de ouvido da cena cultural, social e racial brasileira. GOG tá ruim pra caralho a mix, mano. O que foi? Mano, só tem bumbo no bagulho. Pô, aumenta a caixa um pouquinho aí, mano. Ação afirmativa pra caixa. Aí o cara vai, porra, tá melhor. Aumenta o chimbal. Não, pô, não tem chimbal no bagulho, mano. Aham. Aí quando você aumenta o bumbo, fala, porra, mano, não tô me ouvindo. Falta consciência ao bumbo ou à caixa aí? Uhum. Eu acho que muita coisa que pede da gente, eu acho que os caras que se diz elite, eles falta mais da parte deles. O Estado que te trancafia, que te leva pra grade, ele não tem, sabe, se você for ver historicamente, ele não tem moral política para te colocar lá Sim. com o ódio que ele te coloca. Por quê? Porque ele não fez nada para você não ir para lá, pô. Sim. Ele praticamente te jogou para lá. Ele contribuiu para isso. Ele contribuiu para isso diretamente. E eu posso dar um contraponto com relação à Favela Venceu? Sim. Porque eu acho que eu concordo que a gente tem aqui que questionar isso, mas eu acho que muita gente distorceu o Favela Venceu no sentido de, tipo, é um sentido figurado da coisa. Porque, olha só, eu cresci também dentro desses ambientes, eu posso dizer que o esporte me salvou. Mas, porque eu só queria jogar bola, eu era moleque, eu via aquela projeção de ser alguém, né, porque assim como nós também vimos na nossa comunidade pessoas próximas morrerem por ter entrado no crime, por terem tomado decisões erradas. A gente viu os nossos amigos ali próximos acontecer isso. E o rap, ele vem nesse resgate. Então você vê, pô, SNJ, Se Tu Lutas, Tu Conquistas, Racionais, A Vida é Desafio, você vê o Dexter preso assim. O tempo inteiro o rap tá me dizendo pra eu ir pra um outro caminho, pra eu sair desse ambiente que não é legal. E aí quando um moleque da favela, ele conquista, por mais que ele esteja dentro do sistema, por mais que ele compre uma Ferrari, eu prefiro que ele grite que a favela venceu comprando uma Ferrari do que ele esteja morto sem poder gritar. Entende o meu contraponto? Que eu também quero trazer uma conscientização, tipo, olha, a favela não venceu porque você venceu, mas é um grito dele, tipo assim, família, consegui, eu conquistei, eu entendo que ele tá dentro do sistema, mas você não acha que a gente tá, tá pegando isso e tentando trazer para uma realidade que até o sistema, ele tira de contexto? Posso até complementar, Claro. assim, eu acho que, tipo, esse assunto do a favela venceu, eu acho que ele virou uma polêmica que não era o esperado. Ele não foi uma coisa pensada pra chegar nesse ponto de discussão. Eu acho que quando uma pessoa gritou assim, a favela venceu, ele queria falar sobre si, né? E aí, tipo assim, era pra ele ter falado assim, o favela venceu. Só que quando ele grita, o favelado venceu, era uma troquinha ali. Eu acho que esse Mas faz sentido? Que surge até em Brasília, meus amigos ali, o Tribo da Periferia fala, né, muito nisso, Hungria fala disso. E eu compreendo que não teve essa coisa de o pejorativo que tentam colocar. Mas eu acho que a frase é muito... ela traz uma discussão em si. O que eu quero trazer para você como tema é que, assim, ó, você tinha os olhos voltados para o futebol, então dali você conseguiu evoluir, caminhar, você venceu, chegou a Ferrari, pô, você podia ser um cara que estava morto. Só que nesse momento, nesse trajeto, você passa a ser referência também. E aí, como você falou, mano, no futebol não deu certo para mim, cara, os 1000 que tentar lá não vão conseguir a Ferrari. E por quais meios que ele vai procurar a Ferrari? Entendi. Saca? Então, o suporte é outro, mano. A vitrine não tem que ser o final, mas o trajeto. Perfeito. Ele só vai olhar a minha chegada, ele não vai olhar o meu trajeto. Ele vai falar, mano, eu vou pra lá também. Sim. Muito bom. O cara nem me contou como ele vai, mas tem um lugar. Eu vou pro lugar. Eu quero a conquista, né? Saca? Então, essa responsabilidade... O Banco do Brasil diz que tem responsabilidade social, a Caixa Econômica diz que tem responsabilidade social. O capitalismo, ele cria uma ideia de responsabilidade social como se fosse para falar assim, pô, nós já fizemos tão mal, vamos fazer um pouquinho de bem para a gente não ir para onde a gente fala que quem não fizer o bem vai. Vamos fazer isso aí? Não é nem muito por coração, mas é para criar um clima, né? Total. Aí eu pergunto para você, em contraponto, qual seria a responsabilidade social do rapper?
É trazer o trajeto. Viagem não é a chegada, mano. É o trajeto. Ah, eu viajei para o Rio. Como é que você foi para o Rio? Pô, peguei um avião aqui em Congonhas, foi 1 hora e 5 minutos, desci no Rio. Você não viajou, você foi transportado, mano. Você cumpriu um trajeto. Uhum. Agora, viajar é você pegar, descer, caminhar, mano, parei, pô, troquei umas ideias, conheci um pessoal, pô, muda, né, mano, ali de São José dos Campos para lá já vai mudando um pouco a forma de se expressar do próprio paulistano, saca? Então, pô, eu viajei, mano, eu vi, eu convivi, sabe? Quando eu cheguei no Rio, eu vi que é tudo diferente. Então, Foda. isso é viajar. E a gente não tá viajando pensando que tá viajando, mano. Foda. E da mesma forma, eu acho que a gente tá pensando que a favela venceu, sem a favela ter vencido. Com certeza. Essa que é a minha, que é a Sim, minha Isso é discussão. triste. Não, isso no geral é isso, mas é só esse. Mas traz essa cena. Só que revolução de um só é vaidade. Quando vence só um é vaidade, mano. A revolução é uma coisa coletiva. Isso é verdade. Porque você não vai viver nem em paz com seus dólares, mano. Verdade. Não vai, né? Eu falo em talvez seja querer demais. Em 2004 eu falo nessa música, eu falo exatamente desses desafios, né? Que os ricos são tão pobres que só têm dinheiro. Exatamente. Os caras são tão pobres que só têm dinheiro, mano. Conscientemente eu queria trazer um pouco daquilo ali pro hip hop, pro rap. A minha letra conversa muito com Garotos Podres. Agora até entrando assim um assunto assim mais geracional, até em outro momento você tinha falado que a gente está vivendo em uma era que tem umas 5 gerações ao mesmo tempo, né? Indo para um outro ponto assim da conversa. Hoje a gente tem muita reflexão, né? Saiu uma série uma minissérie chamada Adolescência na Netflix, que mostra um garotinho de 13 anos que comete um homicídio com uma garotinha. E quando esse menino ele vai parar numa cadeia, os pais ficam, cara, não, meu filho tá falando a verdade, ele não fez nada com ninguém. Eu conheço meu filho. E depois ele descobre que fez, né? O filho realmente fez aquilo que ele nem imaginava que o filho poderia fazer. E a série ela aborda muito isso, assim, esse é o grande ponto, que os pais já não conhecem mais os filhos que têm, principalmente por uma questão geracional. Então, o pai ele teve uma era nas ruas, ele teve uma era sem celular, ele teve uma educação totalmente na rua, jogando bola, enquanto o filho hoje é só celular. Hoje você fala de bullying com algumas pessoas, pô, bullying é frescura, na minha época lá, a gente apanhava lá e tá tudo bem. Então, as crianças de hoje, e eu sei, eu tô falando isso porque eu te vi falando, né, pô, uma criança não deve ficar usando celular com 9 anos de idade para baixo, né, tal. Você acha que essa guerra geracional, que acaba sendo uma guerra, querendo ou não, cada um impor sua verdade, Total. ela acaba gerando um afastamento das crianças, um desconhecimento do que elas estão vivendo? O que você sente? Olha, isso é um debate recente, né? Sim. Sabe? Eu costumo dizer que até 2000, 2003 eu conhecia todos os grupos de rap do Brasil. Saiu uma música, a gente sabia, mano. Depois das plataformas digitais, a gente não sabe, toda semana sai um. Os parceiros estão gravando e lançando diretamente ali já grava no estúdio, grava no WhatsApp, já joga para o mundo e já joga na plataforma digital. Então ficou incalculável, né, o número de grupos. E a gente percebe nesse ponto que as pessoas sempre conversam comigo, essa nova geração, Aham. num sentido sempre agregativo financeiro do que é o hip hop. Pô, mano, Gog, eu tô cantando rap, já tô preparando, pá, ele tá montando uma empresa, já tirou o CNPJ. Sabe, Gog, eu sou MEI, mas vou montar uma empresa porque a nota fiscal já passou do limite. Então as discussões são outras. E assim também eh, funciona essa discussão do que é a sociedade. A Uhum. gente tem que ter muito respeito a tudo que acontece e as pessoas muitas vezes desrespeitam querendo impor a sua realidade. Perfeito. Tá? Perfeito. Agora, se você for pensar, por exemplo, se o chicote educa, então na escravidão, como é que era? Uhum. Né? Todo mundo ficou bem educado, né? Porque nós apanhamos 380 anos. Então tem Exatamente. cena que é novidade, mas não é novo, sabe? Eu acho que apanhar é difícil para nós. Uhum. A tortura, ela realmente ela machuca, mas ela traz trauma também. Agora, quando eu vejo, eu tenho 2 netinhos, o Samuel, de 8 anos, e o Heitor, que está com 1 ano e 8 meses. Olha isso. E eles são a geração, mano, que papel e caneta para eles é coisa estranha, Aham. sabe? É nesse ponto eu acho que a escola tem que trazer
o seu apoio, porque tem que... acredito que nas escolas de São Paulo, agora Brasília não sei o caso, mas eu conversando nas escolas, eles me falaram que o celular está proibido Sim. no horário de escola. Então, quer dizer, tem que ter hora para tudo, irmão. Uhum. Uhum. Tem que ter hora do celular? Tem. Tem que ter hora do estudo, você, da sua intimidade? Tem. Então a gente está formando gente tão diferente, porque a gente tá pensando que porque chegou a nova tecnologia tem que mudar tudo. Uhum. Eu acho que a gente tem que estudar esse momento, eu acho que a gente tem que ir agregando aos poucos novas possibilidades, para que a gente possa ter um controle, sabe? Não é uma censura, mas um controle, saber para onde está indo. Sim. E eu acho que isso está um pouco descontrolado. Eu acho Total. que está tendo uma divisão no sentido, mano, você está certo, e você está errado, eu estou certo. Então, quer dizer, mas é o seguinte, já que você acha que você está certo, fica com a sua certeza, eu fico com a minha, já é. E é isso que é o respeito. E respeito não é isso, né? O respeito, ele é fundamental, ele tem que estar sob os meus pés, mas tem que estar sob os pés de vocês também. Sim, sim. Perfeito. E então, mas agora é uma discussão que ela ainda é muito nova, irmão. Eu acho que você vê que drogas que são ilícitas hoje, durante muito tempo, eles foram receitados nos consultórios médicos, né, mano? Durante 70 anos, drogas alucinógenas foram colocadas, e tanto que a drogaria é droga e é aceita até hoje. Uhum. E ninguém discute isso. Drogaria, em vez de acabar, virou supermercado. Perfeito. Eu acho que também tem desses sintomas novos, o Gog, você falou sobre o público ser parte da indústria. O público é uma parte Ah, sim. do coletivo, né? Do que compõe. Mas também por conta dessas novas tecnologias e plataformas, o público talvez tenha se tornado a parte não mais importante, mas determinante para um sucesso de alguém. Porque hoje, para a maioria, o sucesso é a quantidade de views que você tem, não o respeito que você trabalhou bem aqui e falou hoje. Mas ele traz um ponto também, que é, antigamente, você falou, inclusive, pô, mas por que a Sony, por que tal gravadora não fez isso, ou Warner, por que a tal gravadora não investiu em mim? Hoje em dia, tentando trazer um ponto positivo para isso, você não acha que aproveitar bem essa onda de público um cara que nasce na plataforma digital hoje, ele consegue crescer e ser um rapper, tem vários inclusive, músico, um rapper, sem nem ter música. O cara tem um monte de seguidor, ele virou qualquer coisa da vida. Mas, por ele ter uma quantidade X de seguidores aqui, ele se torna praticamente uma gravadora. Porque antes você buscava as gravadoras porque ela te dava público, ela te distribuía. Hoje em dia, você já consegue distribuir de maneira independente, o que te deixa mais livre para você tomar suas próprias decisões como carreira. Você também não acha que esse é um ponto positivo, talvez mal utilizado, mas é um recurso que hoje o MC tem para poder ser independente de uma gravadora? Olha, eu estou lendo um livro do Alexandre Azeredo, Uhum. que ele faz em parceria com o Nicolas, eu esqueci o sobrenome do Nicolas agora. Uhum. E o Alexandre, ele é irmão do Fábio Braza. Uhum. Grande Fábio Braza. E Fábio é meu parceiro, e estamos fazendo música junto. Gog, Fábio e Renan Inquérito. Pô, que Foda, legal. foda. Sai logo. Boa. E o que acontece? Ele traz uma discussão exatamente do mercado da música, e ele prova, quando você lê, ele traz para você uma noção exata, assim, que principalmente no hip hop a gente não conseguiu criar um mercado, no conceito de mercado. Isso é verdade. Eu não falei que o respeito é fundamental? Uhum. Quando você pega e você não percebe o cenógrafo como parte do mercado, você já está destruindo o seu mercado. Concordo 100%. A pessoa que passa a sua roupa para você entrar em cena, o parceiro que cria o logotipo, o designer gráfico, o advogado que te assessora no seu contrato que você vai fazer, nas decisões que você vai tomar, o seu hold, o seu técnico de som, o técnico de câmera. Então você já deixa de ser profissional no sentido de um profissional de mercado. Uhum. E a música independente, a estrutura independente, né, ela nasce no Brasil muito no sentido assim, não é que eu vou fazer tudo, mas como eu não consigo fazer tudo, eu vou fazer do jeito que eu posso. Uhum. Isso tem atrapalhado muito a gente. Você vê, o que você falou, os pontos que você coloca, são apenas pontos
Uhum. Eles não são o todo. E olha o tanto que melhorou já trabalhando pontos, né? Sim. Sabe? O Emicida. O Emicida, ele soube, ele e o Fiote souberam trabalhar e perceber, né, mano? E crescer. A primeira coisa quando ele canta com Elza Soares, quando ele conta com os gigantes da MPB, não é vaidade, é estratégia. É estratégia para falar, mano, vai ter portfólio. Nós tem história, nós pode entregar nosso currículo em qualquer lugar que a gente vai ser aprovado, mesmo sendo independente. Vamos trazer mais gente da quebrada para cá, porque a quebrada tem que saber que nós emprega gente nossa. Então isso é uma estratégia. Uhum. Total. Aí sim eu falo, mano, a favela, ela tá num caminho de vencer o bagulho. E esse Olha. prazo de validade não é o prazo de validade que eu falei lá. Uhum. Então é nesse sentido, saca? Perfeito. Que eu penso da gente dar valor nos processos, em cada etapa do processo e respeitar. Uhum. E não questionar o cachê. Os empresários de shows, por exemplo, a gente tem essa vivência muito diariamente, né? Você nunca fecha um cachê do valor que você coloca como justo para você. E o que a gente recebe como contrapartida no diálogo é falar, mano, mas vai ter uma estrutura para você, vai ter até camarim, vai ter fruta, tem tudo certinho, vai ter um contrato. Pô, você não vai receber tanto, né, mano? Mas a gente está trazendo essa estrutura. Falou, pô, mas eu quero receber também. Uhum. E a gente não vai, mano. Sabe? Então, é lógico que muitas vezes, quando você fecha alguns diálogos desses, você acaba também perdendo, né? O lado bom daquilo. Total. Mas a gente tem que bolar um plano. Quando eu fiz a minha faculdade, eu tive uma matéria chamada metodologia científica, em que a gente estuda dentro da metodologia científica, primeiramente, que para você escrever uma letra, o primeiro processo, como qualquer processo da ciência, é a observação, é observar, ver, planejar para você colocar. E a administração diz P2OC3. E os dois P's é prever e planejar. Uhum. Então, se você prevê e planeja, irmão, você não pode mais mexer nessa estrutura que é a base de tudo que você vai construir. Daqui a pouco você está colocando aqui e o pé está para cá, ó. Uhum. E a gente, diante das oportunidades, mano, pô, tem que pagar aquele cartão de crédito, aquelas contas lá. Pô, o barraco tá com a prestação do aluguel atrasada. Vamos fazer esse show aí por R$ 800, mano. Nosso cachê é 5, mas vamos fazer de 800. Mano, os caras dialogam com o outro. Aí quando você fecha de 5, o outro liga que é primo. Depois os caras é primo. Falou, tá pagando quanto lá pro GOG? Falou, mano, tô pagando 5 mil. Chegamos, foi justo, né, o valor. Falou, não, mano, você tá louco, eu paguei 800 pra ele. Vai lá, liga pro cara de novo, mano. Tira o cara. Foda, né, velho? Deixa eu te dar uma ideia. Tem outros aqui de 400. Contrata 5 de 400, mano. Você ainda pagou, você colocou gente na casa e não precisou de pagar os 5 pro GOG. Ele tá matando o mercado e você tá ajudando a morrer junto, entendeu? Caraca. Do caralho. Gog, você falou que você foi conselheiro durante o governo Lula. Governo Dilma. Governo Dilma, desculpa. Você se decepcionou com o governo? Você acha que foi te vendido uma ideia que hoje não é mais? Porque eu vou Olha, naquele discurso do Brown, né? Que a gente subiu no palanque do PT e falou, cara, vocês se desconectaram da base. O que você viu lá de então, dentro? você ir e voltar para a base é um trajeto, né? Então você pode não estar fazendo hoje, mas pode fazer amanhã. Uhum. Isso pode ser restaurativo. Não é um fim de caminho de estrada. Agora, perguntam, por exemplo, o rap é de esquerda ou é de direita? Aí eu falo, mano, o primeiro presidente do Brasil, quem foi? E o cara, pô, não sei, igual, Deodoro da Fonseca. Quem era quem? Marechal. Floriano Peixoto, segundo. Depois vem Prudente de Moraes, Campos Salles. Quando você vai ver o espectro dessas pessoas, são todos conservadores de direita. E não são pessoas que construíram o país e a história que eu queria que eles construíssem. Eles não tiveram essa visão. Então, automaticamente, eu falo, mano, esses caras não fecham comigo. Uhum. Aí você vai, chega pro Getúlio Vargas, aí você pergunta Juscelino Kubitschek, até ter João Goulart. Aí, pô, João Goulart foi um cara de esquerda, colocado de esquerda, progressista, nos anos 60, tempo de Guerra Fria, e quando ocorre o golpe militar no Brasil. Então, quer dizer, foram 23 anos de presidentes militares. Sim.
Quando você abre a abertura democrática do Brasil para voltar aos espectros, aí você vê que praticamente todos tiveram viés de direita. Então o Brasil que a gente tem é um resultado da direita, não é da esquerda. Eu posso estar descontente com a esquerda hoje, mas eu vou falar, mano, mas quem construiu isso aí não foi a esquerda. Então essa análise, para nós, a gente tem que falar assim, mano, são realidades, sabe, a história já passou, então não dá para discutir, mano, mas porra, o cara de lá também. Não, não são duas asas do mesmo pássaro. Uhum. São pássaros diferentes se degladiando no bagulho. A luta social, esse eu sei o meu lado. E consciência política, consciência de classe, não é coisa que se aprende no hip hop só. Você tem que aprender buscando, entendendo, repaginando. Não é em letra de rap, é em letra de livro que você vai encontrar isso aí. Tá ligado? E então, como é que eu me sinto confortável? A história traz o conceito do que é o Estado. Então, o Estado, você pode ver ele como governança, mas tem um establishment aqui acima, que é uma elite financeira, o poder econômico, quem sempre lucrou com esse Estado, que usa o Estado como um volante para ele colocar e guiar a sociedade como ele quer. Eles são, na realidade, né, eles estão em consonância ou condicionando ou distantes do Estado. Eu acredito que um Estado progressista no Brasil e grande parte do mundo ele sempre foi sabotado por uma elite que sempre foi de direita. Uhum. Os donos do volante lá, da carreta, da Ferrari que conduz, e a gente está lá dentro no porta-mala, não é gente de esquerda. Agora, a esquerda tem a solução está em nós, mano, que nós que sofremos problema. Uhum. Então nós temos que interferir no processo político. Nós temos que fazer política. E independente de esquerda ou de direita, como diz a professora Sueli Carneiro, nós temos que seguir periféricos, periféricas, negros e negras, com identidade. Então, essa é a função do hip hop para mim. A função não, a participação popular do hip hop. É trazer essa possibilidade para que a comunidade possa ter senso crítico para entender essa constituição do que é a nossa realidade. Pô, perfeito. Perfeito. O Gog, e eu te vi falando que tem gente que escreve para a história e tem gente que escreve para o mercado, né? Uhum. Achei isso muito bom, cara. Assim, quando você pega um momento, uma fase que a maioria está escrevendo para o mercado, isso prejudica a história? Olha, a história está sendo escrita independente da influência que tem os outros. Agora, você pode perder em audiência, né? Os livros ali eles vão estar num lugar da estante que as pessoas não vão querer acessar, não vão buscar, não vão ter o interesse. E eles são mestres nisso, né? De distanciar do que realmente possa trazer uma mudança significativa à sociedade. Uhum. Como eu te falei, o rap dos anos 90 ele trazia muito isso na sua identidade, mas ele foi sofrendo interferências, né? Que o crescimento do rap como mercado não preocupa mais o estabelecimento lá, os donos do poder. Uhum. Porque eles já pegaram, pô, é muito dinheiro, né, mano? É muita grana. É quanto? É 300 milhões para acabar o GOG em 15 dias? Os caras tomam 300 milhões aí, mano. Saca? Ó, os principais bancos brasileiros, né, os 4 principais, são 3 principais, 2 públicos e um privado. Não, são dois públicos e 2 privados. 3, né? 3 privados, né? Sim, a conta que eu tenho são de 2 privados e 2 públicos. Eles têm uma renda líquida diária de 400 milhões, cara. Um lucro líquido de 400 milhões. Então, calcula em 10 dias, os caras têm quantos bilhões? 4 bilhões em 10 dias. É muita Então, coisa. quando ele fala assim, mano, não quero o GOG, acabou o GOG, os caras falam, mano, dá 1 milhão aí que eu resolvo o problema. Pô, não tem impacto. E eles são mestres nisso, né? Em acabar histórias, né? Em mudar finais de histórias. Só que eu acredito que o amor vai vencer a guerra. Foda. É isso. O amor Foda vai pra vencer a caralho. guerra. Foda E a pra paz do mundo é você. Tim Maia cantou essa pedra lá, saca, nas suas loucuras, né? Ó, a paz do mundo é você. É essa paz que eu acredito, não a paz do pé junto. Pô, foda. Foda. Arrepia. Eu fico refletindo muito sobre isso, viu, Gog? Porque
A gente conversou muito aqui sobre o amor vencer a guerra e eu fico eu confesso que é muito difícil pra mim administrar isso. Tipo, eu tenho muita raiva de algumas coisas, eu tento construir esse ódio pra algum lugar que seja interessante, mas ao mesmo tempo também tem um outro lado que me atrai, que é viver em paz. Assim, você falou uma vez sobre você ser militante é diferente de você ser... É militar? Não, militante é diferente de você ser... Cara, eu vou lembrar. Mas eu já fico assim, cara, essa vontade de você estar na frente das câmeras, de você poder estar ali militando, de você estar falando o tempo inteiro disso, mas eu também tenho outro lado que, assim, acho que no final das coisas eu quero poder construir e viver a minha paz, assim, dentro Sem de guerra, né? Hã? Sem uma guerra, né? Não, eu quero viver na praia com a minha mulher, criar 2 É nosso cachorros, direito. me retirar da parada ainda novo pra curtir isso, porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, porque eu também quero ficar suave, assim, sabe? É muito louco. Eu vejo você hoje, assim, o seu tempo de caminhada, você ainda que falando, você lutando, né? A sua letra, a sua voz, a sua poesia. E eu fico, cara, isso você dedicou sua vida pra isso, né? Eu sou isso Você na é isso, sim. realidade. Por isso que não tem dificuldade. Talvez você esteja lembrando que eu falei que a palavra militar ela pode ser substantivo e pode ser verbo. Uhum. Militar substantivo é o cara que cuida da soberania nacional. E Militante militar... diferente de ativista. Pô, eita. Militante diferente. Você pode ser um militante diferente de ser um ativista. Aí ele complicou para mim. Agora ferrou. Eu lembro. Te peguei Então, Você falou isso uma porque vez. o militar substantivo é uma patente, né? Agora, militar, verbo, é caminhar, né, mano? É batalhar, Uhum. tá? E o que seria ser um militante e um ativista? Eu acho que o ativista, ele é uma evolução do militante, né, mano? Sabe? É você estar ativo, né? Uhum. Sim. Sabe? Porque geralmente o militante ele está ali por uma causa, por algo bem focado, né? E quem está ativo, quem é ativista, ele está acendendo isqueiros ali, né, mano? Ele Isso é foda. tá buscando gente para pensar junto com ele. Uhum. Isso é importante. E por isso que, depois de 3, 4 décadas de hip hop, eu continuo pensando que não é hora de parar. E a minha contribuição é muito importante no sentido de eu estava lá, sabe? Passou, existiu isso mesmo. Eu acho que o nome do meu disco é de 2018, o mais recente, o Moon Ha High Tech, traz essa cena, né? Foda. Porque você enfrenta dentro do hip hop, é uma coisa que não é discutida ainda, mas tem um etarismo dentro do hip hop, né, mano? Os caras falam, mano, pô, cara, porra, cresci ouvindo você. Pô, você ainda tá no rap, mano? Como se tivesse, né, um tempo de vivência dentro. Isso é o mercado, cara. Sim, sim. De fato. Agora, por exemplo, a MPB superou isso, né? Milton tá aí com todos os louros e louvores, né, mano? Sim, sim. Mais de 80 anos. Sim. Chico Buarque da mesma forma, Gilberto Gil. Sim. A Jovem Guarda com Roberto ainda Roberto. né? Então. Vamos lembrar de Elza Soares, que é mais saudoso para nós, com certeza. é mais militante e mais ativista para nós. E eu acho que também que são esses louros, né, que a gente busca, né? Eu não tenho nenhuma vaidade. A minha arte, mano, eu sou um garçom, eu sou um cara que entrega. Uhum. E não quero 10% por isso. Perfeito. Porque a gente vai percebendo, aí que vai do ativista, você vai percebendo a sua importância, porque os nossos quadros, principalmente nos anos 80, estavam pregados na parede, Dandara, Cotirene, Zumbi dos Palmares, todos que construíram o próprio Abdias, que viveu até os anos 90, mas que é uma pessoa de quadro. Eu falei, mano, hoje nós somos quadros vivos, perambulantes, mano. Nós somos a 10639, que não é aplicado nas Assembleias Legislativas, somos nós que estamos fazendo as cenas nas escolas. Inclusive, eu estou com um projeto hip hop na sala de aula, percorrendo escolas públicas de São Paulo e de Brasília e do Brasil. Pô, E esse é um lindo. trabalho que o hip hop não acordou para isso ainda, em grande parte. A minha geração acordou. E isso é muito mais importante do que bailes, do que shows, do que festivais, Uhum. do que editais. Porque os editais, enquanto eles não se transformarem e é de todos e todas, é ele que está limitado, que não entendeu a gente. Foda. Então, eu me sinto assim muito ativo, muito necessário, com todo respeito a toda a geração que me acompanha, que traz e quem chegou agora. Eu falo, mano, o Genival Oliveira Gonçalves ainda é essencial para que o oxigênio seja assim puro, né, mano? E possa ter espaço para a gente respirar melhor em meio a tantos desafios. E eu queria
terminar falando dessa cena do mercado mesmo, para a gente entender que a gente não pode ser guiado por algo de fora, mano. Sabe? Que nós temos que pegar o nosso recurso e trabalhar entre nós. Isso, a gente fala em black money, vamos falar em um perifa money. Aham. A quebrada comprando na própria quebrada, para que a gente possa fazer as inteiras dos outros também, Perfeito, saca? perfeito. Pô, eu acho que a luta do ativo é contra o inativo, né? Tipo, é muito revoltante, assim, você tem que ser muito forte para você entrar numa batalha, trocar sua paz por uma batalha, sendo que você vai ver diversas pessoas privilegiadas que nunca colocaram a cara em um livro ou no mínimo filme de história, que você está lá contando a sua história, a sua luta, e a pessoa só fica ali, pô, que mimimi, pô, vai trabalhar, pô, sua história aí é frescura. Tipo, eu acho que os caras vencem na sua paciência, sabe, cara? Tipo, são pessoas destruindo a sua história, minimizando, como se fosse simples, que nunca sentiram um Acontece. pedaço da sua dor, eles nunca viveram, não viu o que você viu, mas o cara tá lá, Acontece. pô, mimimi, frescura. Acho que essa é a parte mais difícil, assim, é ser Você invalidado o falou uma tempo coisa todo, né? que me remontou ao tempo de mamãe. Mamãe falava assim, quando ela aposentou, ela falou, Genival, olha meu contra-cheque, o que você acha? Ô mãe, tá ganhando bem. Eu falo, não, Genival, não é o salário, é o que tá escrito aqui. E aí, irmão, tinha a palavra lá, inativo. Aham. E ela falou, pô, não sou inativa. Eu continuo na ativa. Só que ali, na perspectiva do mercado, de quem paga o salário, né, você tem um prazo de validade, mano. Você venceu o seu prazo de validade. Você é uma máquina humana e que tem um período de uso e acabou. E minha mãe doía muito isso para ela. E, por outro lado, eu tenho um parceiro que montou um restaurante em Brasília, em que ele só pegou pessoas idosas para trabalhar no restaurante. E eram pessoas que tiveram grandes carreiras, que estavam em casa com depressão, que voltaram a trabalhar, a se sentirem úteis e que bombou em Brasília esse restaurante. Porque lotava dos próprios netos, bisnetos, todos lá, pô, vamos lá no restaurante da vovó, ser atendido pela vovó. Só que então existem soluções, essas soluções estão em nós. O Estado não vai trazer soluções que não sejam projetadas no que a comunidade quer. As nossas discussões ainda estão muito pautadas no Estado. E nós que temos que pautar o Estado. Perfeito. Perfeito. Nós que temos que pautar o Estado. Nasce em Brasília a Casa do Hip Hop de Ceilândia, com o nome do DJ Jamaica, um gigante da música brasileira e do hip hop brasileiro. Então, o Jamaica infelizmente partiu. E a gente precisa dar mais essas rosas em vidas para quem está aí. Nós perdemos WD, nós perdemos Sabotagem, nós perdemos Dinadi, nós perdemos recentemente o Ivo do Face Negra, e são outros, vários outros. E a gente não teve tempo de contar para elas, na verdade, a importância que elas tiveram no movimento que mais revolucionou o planeta. E a gente só pensa no mercado, a gente só pensa no view, a gente só pensa no seguidor, sabe? E isso pode ser o começo do nosso fim de verdade. E eu acho que as pessoas sempre adotam muito essa postura passiva, de esperar que a sociedade faça, e aí eu só reclamo. Acho que tudo volta pra esse ponto, tá ligado?